Gente, quantos desafios do mundo tecnológico, né? E assim é, e tá tudo certo, não importa. Importa que a gente dá continuidade, como é possível, né? Enfim, vai ser o que tiver que ser. Até porque a gente quer saber a história da Clown, né? Gente, muito obrigada pela compreensão, viu? Tô até falando com ela aqui no WhatsApp. E por sorte, assim, por agradecimento imenso, vocês estão me dando maior força, viu? É isso aí. Bora lá. E nada da Claudinha, né? Vamos ver o que ela tá escrevendo também aqui no WhatsApp. Gente, perguntem coisas pra ela, viu? Também o que vocês têm vontade de saber dessa história. Ela diz que tá travando mega. E tudo bem, acontece. Vamos voltando aqui, daqui a pouco ela volta também. Olha lá. Bora. Ô, meu pai, vamos lá. Delícia. Ai, olha, olha, olha. Ai, tá tudo certo, gente. É isso aí. Foi um prazer. Beijo. Bom, Dé, o que Ah, mais é diga. possível? Vamos continuar, né? Enfim, eu não Vamos sei. continuar. Então, na verdade, Cal, o que que eu também quero Ai, entender? Ah olha, lá, ó, que pronto. eu fiquei com vontade de saber. É, delay Uhum. na voz. Gente, isso aí é a vida. Agora vamos aguardar até que a internet da Clau ou a minha se estabilize. Isso daí agora é nada, né? É, Delay na voz. Isso tá aí tudo agora certo. literalmente é nada. É. Mas vamos lá. Uma história, ela tem Ah, sei lá, né? Um contexto. E eu fiquei aqui uhum. muito interessada em saber. Você vai trazer essa transição, você vai trazer é, a transição que eu falo de carreira, a carta da sua mãe, que agora eu tô curiosa aqui para saber como que a gente vai dar um. Pois é, eu tentei criar uma linha de raciocínio no que seria, no que faria mais sentido, sabe? Mas eu juro para Sim. você que eu não consegui entender qual seria a minha melhor contribuição. E, e sei lá, talvez por isso que foi esse vai e volta. Talvez seja Então, esse mas meu campo. agora é agora. É, Então, é. justamente. Agora Vamos também tá lá. tudo. Tá. Então, olha, o que eu acho que é muito interessante essa questão da transição da carreira, por quê? Porque, como eu estava falando, eu não me planejei, eu não sabia o que ia acontecer comigo desde que eu saí lá do SBT, uma empresa que eu fiquei por muito tempo. E aí eu fiz o curso de formação, não sabia o que eu ia, não foi para trabalhar e tudo bem. Só que quando eu finalizei o curso, eu tinha que voltar a trabalhar no sentido de eu sentia a necessidade de retomar, eu sentia um desejo de retomar. Eu nunca me vi dona de casa, cuidando só de casa e tudo mais. Só que ao mesmo tempo tinha também a necessidade de ter o recurso financeiro, não era só para eu me realizar, eu precisava ter um recurso financeiro. E eu cheguei a cogitar a hipótese de, puxa, eu vou ter que voltar a trabalhar na TV, meu Deus, vou ter que mandar currículo para a Record. Não, não quero isso. E minha amiga Vera, que está aqui, falou assim: Claudinha, você acabou de fazer um curso de constelação, cara, você está com um negócio na mão, por que você não trabalha com isso? Aí eu falei, imagina, eu não tenho um espaço, imagina, eu não tenho experiência, imagina. Só que ela falou e aquilo ficou aqui. E o meu marido falava, meu, trabalha com isso. Mas eu não me sentia capaz, essa era a verdade. Só que aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, respirei fundo e falei, puxa, mas eu me vejo fazendo. Eu me vejo fazendo e me vejo dando aula, eu me via fazendo. Eu só não sabia como eu faria, mas eu me via realizando aquilo. E foi quando eu comecei a procurar espaços para Então, mas pagar por quando você hora e tudo falava para mais. os outros, não tem espaço, eu não tenho isso, não tenho aquilo, Uhum. no seu íntimo você já
já aceitava, mas você tinha um certo receio de falar para o mundo, eu vou fazer isso. Porque Porque não como, né? sabia como seria, não sabia fazer ainda. Porque, olha só, quando eu fiz a formação, eu não facilitei uma constelação. Então, a gente terminou a formação e a gente eu comecei a fazer grupos. Então, alguns alunos, nós nos reunimos e começamos a praticar. E aí foi através dessas práticas, né, nos grupos, em casa, eu juntei o pessoal na minha casa, que eu comecei a sentir isso. Eu falei, não, gente, eu sei fazer o negócio. Eu não sei fazer como eu preciso fazer, mas isso tá vindo de dentro, sabe? Nada do que eu estudei há 20 anos ganhou essa potência dentro de mim. Nenhum curso que eu me especializei, tudo que eu tinha estudado até então, né, e que eu achava que era o como eu poderia servir a vida, nada disso remexia como remexeu a constelação na minha alma. E aí eu comecei a sentir essa grandeza dentro de mim e foi quando eu tomei coragem. Aí eu falei assim, eu tenho que treinar, porque eu não posso atender as pessoas simplesmente com essa insegurança ou com essa incerteza. E aí eu comecei a reunir as pessoas e fazia. E eu respirei fundo e falei, eu vou escolher uma data. Eu vou escolher uma data e eu vou fazer um workshop. E nesse workshop vai ter 30 pessoas, eu não sei quem é. Eu não sei se eu vou ter cliente, eu não sei. Eu sei que eu vou escolher um lugar, eu vou achar um lugar, eu vou escolher uma data, um horário, eu vou fazer um post e isso vai acontecer. E foi exatamente assim. Então, eu comecei a procurar lugares, eu encontrei um lugar que eu podia alugar por hora, perguntei se na data que eu já tinha definido na minha cabeça se eles tinham disponibilidade, tem, ok, fechado, pronto. Comecei a publicar, comuniquei meus amigos, coloquei no meu Instagram que ia fazer o workshop. E foram 20 e poucas pessoas, quase 30 pessoas, num espaço que cabia 12, então a sensação é de que tava, uau, tá lotado! Caramba! E ali eu iniciei a minha jornada. Ali eu falei, eu nasci para fazer esse negócio. Com medo, com insegurança, com dor de barriga, pensando depois, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, mas ali eu me lancei. E olha só, isso foi em 2017, foi ontem, entende? Ontem. Então, Pela foi potência ontem. que você é fazendo o que você faz, foi ontem mesmo. E aí eu mergulhei Aliás, nisso, eu falei, isso. eu posso até te interromper só um minuto, porque assim, Uhum, quando eu trouxe essa ideia do projeto de quanto contar histórias é enriquecedor, né? E as crianças aprendem através de histórias, justamente porque a gente não uhum, dá uma conclusão, a criança ela interpreta e uhum, decanta aquele conhecimento, absorvendo o que para ela é necessário. Isso que é incrível nas histórias, né? Que a gente chama uhum. de metáforas. E tiveram dois pontos aí da sua história, até para quem está voltando ou para quem está chegando, que bugou lá o outro vídeo e a Aham, gente perdeu o início dessa live, mas não perdeu assim que tinha que ser, você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas enfim, sim. que você trouxe o ponto da faculdade, que primeiro você entrou e depois o Uhum, pagar aconteceu. é. E aí, quando você traz essa questão de novo, de que você marcou uma Uhum, data, Cláudio, você não tem ideia do quanto isso é poderoso, porque as pessoas querem sim. fazer algo, mas elas não sabem como e não se É, impõem uma data, uma meta, um nada. é. E eu vou te falar, você me arrepiou agora porque você sabia que antes de eu imaginar que eu ia ser hoje uma professora de constelação e ter turmas e alunos querendo fazer isso comigo, que eu montei a minha apostila de curso, eu fiz o meu curso. Então, era uma forma de eu estudar. Então, eu me via dando curso. Eu não sabia como isso ia acontecer, mas eu sentia isso nas minhas veias, sabe? Aquilo corria. Então, uma forma de eu estudar constelação, eu falei, eu vou montar a minha apostila, eu vou montar o meu curso. E aí eu comecei, porque aí era uma motivação para eu pesquisar sobre um determinado assunto, para eu mergulhar naquele assunto. Então, eu criei essa apostila. E eu fiz post, curso básico de constelação familiar. Isso não aconteceu, esse curso não aconteceu, mas Sim. ele startou
esse movimento eu notei que foi o que me conectou à minha realidade de agora, sabe? Porque até então, Dé, eu só tinha o curso de constelação. E quem só tem um curso de constelação não é convidado a dar um curso de constelação. Entende o que eu tô querendo dizer? Tem muita Entendo. coisa para você Entendo. construir. Uhum. Tem muito aprendizado, tem muito conteúdo que você precisa ter e que eu não tinha, mas que eu tenho Sim. agora. Então, quando em 2019, o ano passado, 17 de janeiro de 2019, eu recebi o convite para ir lá falar no workshop da APSE. Uhum. Você pode vir aqui conversar? Posso. Então, eu tenho um convite para te fazer. Me ligou e me convidou. E aí eu assim, pensei, eu? Tipo, por que eu? Como assim eu? O Por que que eu eu? fiz? Mas eu não perguntei. Eu respirei fundo, eu falei, é para isso que eu nasci. Eu aceito. Então, mas eu não tenho os cursos, né? Eu ainda não construí, eu não consegui fazer os cursos por conta de dinheiro mesmo. Eu não tinha como arcar ali naquele momento. Eu fazia Sim. atendimentos de constelação e eu não tinha um público, eu não tinha uma clientela que pudesse bancar um compromisso com um curso que a gente sabe que não é barato. Era o meu projeto, eu sabia que eu queria fazer PNL, eu queria fazer o Master, eu queria fazer tudo, mas não tinha condição ainda. E eles me ofereceram a oportunidade de fazer isso e treinar a constelação para que esse ano eu desse o curso. Mas, Débora... Nossa, nem. Não, aí eu sei um pouco da história porque eu vivi com você, né? Então, gente, eu fui E eu aluna desta aceitei, mulher, ponto. eu aceitei porque eu aceitei todos os desafios. E eu fui colocada de frente a infinitos desafios. Então, assim, foi. Eu pensei que eu ia ir para as aulas e ficar lá Aham. de aluna, anotando, como faz, para esse ano eu realizar o que eu estou realizando, mas não aconteceu. Eu fui desde o início, você aplica esse exercício, você dá esse conteúdo. Você pode falar hoje sobre o tema dinheiro? E eu não preparava nada. Eu posso, falo, faço, aceito com dor de barriga, com tremedeira, suando frio. Você me constela na frente de todo Então, mundo? mas Constelo. peraí, super entendo. Mas assim, como eu, inclusive, vi essa potência em ação, eu vi, gente, eu vi. O que eu noto muito em você é o conhecimento, Cláudio, porque você cita Bert, então assim, você não brotou lá. Por isso que também eu acho que se faz necessário perguntar, já que, né, Uhum, nossas companheiras aqui não estão perguntando, porque eu mesma tenho curiosidade, assim, é o uhum. famoso, se é possível para ela, é possível para mim, ok, mas eu Eu- vejo que você sabe o que você está falando, mas o sentir que é muito potente. É. É porque não Então, dá eu para só vejo que você sentir, leu né? tu, assim, aquela coisa, É. você quando fala que estuda, estudou mesmo, porque eu vejo você citar tudo do Bert, sabe que livro que tá, nesse livro aqui ele citou, você traz informações muito ricas baseadas na teoria Uhum. do cara. E isso, Então, eu concordo, sabe por quê? Porque isso para mim faz muita diferença. Isso para mim é algo valioso. O conhecimento é algo valioso. Então eu não posso passar adiante algo que eu acho. Isso não é o meu papel. uhum, Eu tenho que sim entender dentro de todo. Isso é em qualquer área de aprendizagem, né? Aqui a gente está falando de constelação, porque é o que borbulha em mim, mas em qualquer área da nossa vida, aquilo que você vai aprender, aquilo que você vai estudar, você tem que passar pelo seu crivo, tem que fazer sentido para você. Aquilo tem que ter conexão com os seus valores, com a sua moral, tem que ter conexão com o que você tem como algo consciente na sua vida. E a constelação fez esse processo. Então, a cada linha que eu leio, eu não leio, eu mergulho nela, sabe? Eu falo, gente, isso faz sentido. E aí, quando faz sentido em mim,
passar para frente acaba sendo natural, entende? Então, eu não tenho como dar um curso hoje como esse, eu sei o quanto eu tenho que aprender ainda, eu me preocupo muito com isso, mas isso não me impede de fazer o que eu já posso, porque eu também sempre acreditei que aquilo que eu tenho para alguém serve. Sabe? Tem coisas em mim que tem alguém que não tem. E eu não posso ficar em casa esperando ter o currículo assinado lá pela Sophie Hellinger, lá na Alemanha. Eu ainda não fui para lá. E Eu não tá posso tudo esperar. certo. Uhum. Porque Né? eu Porque conheço tem. pessoas que foram e não passam o conhecimento que você passa. Mas é isso que eu penso. E aí vem de encontro aquilo que eu falei para você no início. Hoje eu aprendi a reconhecer a minha potência. Sabe? Porque eu vejo um montão de gente aí que bomba na mídia e que é tão distante do que é de verdade a constelação, que é tão vazio do que é a constelação, que eu falo, meu, acredita, Cláudia, faz. E aquelas pessoas que chegarem para você, elas vão ganhar o que tem de melhor em você, porque você não faz por fazer, sabe? Eu não faço por fazer. Onde eu tô, você pode ter certeza que a alma tá lá junto, João, mas juntinho comigo. você mudou seu diálogo interno para isso? Por que que eu digo? Eu Porque mudo. tem um monte de gente que tem milhões de. Aliás, isso aí é uma grande síndrome do terapeuta que eu acho que é legal a gente falar aqui. Uhum. A pessoa faz curso. Ah, está atendendo? Não, não tô. Você tem cliente? Não, Ai, não não tô tenho. pro... Mas Então, quantos cursos essa pessoa vai querer fazer para servir a vida no seu propósito? é. Então, Isso foi eu não sei algo. se é um Uhum. diálogo interno, mas algo te movimentou aí. Então, eu preciso entender o que que você Então, acreditava, o que que te movia. é algo que eu não consigo traduzir. É um movimento, é simplesmente assim que acontece comigo. Eu me vejo fazendo a coisa e a coisa acontecendo, eu vejo. Então, por exemplo, um exemplo, eu não sei se vale essa transição. O que aconteceu? Eu comecei, então, a fazer as pequenas participações até chegar ao ponto de que eu dei a aula um dia sozinha, certo? E isso foi crescendo. Então, eu dei um dia, depois foram 2 dias, e eu acabei ficando depois com uma imersão, a metade da imersão sozinha. Ok. Esse ano, a gente continuaria nesse processo, só que não. Em dezembro, eu recebo a notícia de que não teria continuidade. Coisa acabou, né? Sim, Acabou porque por escolhas de todo mundo. Só sim. que eu fui convidada a continuar. E eu estou dando esse exemplo porque, olha o desafio. Eu fui convidada a continuar em 2 turmas que estavam iniciando e que não me queriam lá. Uau! Duas turmas de mais de 60 pessoas, em que eu estava no grupo do WhatsApp, que você sabe que toda turma tem um grupo no WhatsApp, e que Sim. grande parte das pessoas estava assim, quem é essa Cláudia? Eu não comprei curso com essa Cláudia, eu não quero essa Cláudia, eu não quero. Em janeiro desse ano eu vivi essa história. E eu respirei fundo e falei, eu sei o que eu vim fazer aqui. E eu vou fazer isso, as pessoas, xingando ou não, eu vou fazer o que eu vim fazer. E o que acontece? Foi tão cruel esse movimento das pessoas não me quererem, que eu não tive como ir dar aula, porque as aulas eram fins de semana, eu não tive como ir dar no sábado, as pessoas não me queriam. Então a outra pessoa precisou dar aula no sábado e me apresentar para a turma, certo? Eu Sim. entrei na sala como se fosse na jaula do leão. Eu falei, as pessoas querem me exterminar. Débora, eu entrei. Eu falei 2 minutos. Quem falou foi a minha alma. Em 2 minutos já tinha gente emocionada. Em dois Adoro! minutos já tinha gente assim, até amanhã! Porque eu ia dar aula no dia seguinte. E a aula do dia seguinte eu fui, e você sabe o que é mais de 60 pessoas no final te aplaudir, vir te abraçar e te agradecer e falar que presente que você é, que bom que você existe. Nossa, e um montão de gente querendo te pedir desculpa, né? Por ter pensado sem ter julgado sem conhecer.
Então, eu vivi isso 2 vezes, em 2 turmas diferentes. E depois disso, eu pensei, não tem mais o que aconteça que me tire desse caminho. Não tem o que aconteça. Tanto que hoje, nessa pandemia toda, outro desafio. Quem sou eu nesse desafio? Quem sou eu sem poder dar aula para 60 pessoas presencial? Quem vai ser a Cláudia? Como é que a Cláudia vai atender? Porque se constelação é aquela coisa de troca, eu não imaginava essa troca no online. E eu tive, você sabe, porque seu marido gato estava lá, né? Gato! Que eu tive o prazer de ter. Olha só, eu iniciei isso o ano passado. E nesse ano eu tenho uma turma que comprou um curso comigo. Eu tinha 60 pessoas lá que compraram o curso para fazer com a Cláudia, entende? Então, isso não é por valor, não é por número, mas é uma confirmação de que eu estou no caminho. E Sim, eu mergulho isso. Exatamente. Então, quando eu olho e penso que em 2016 eu me despedia de uma empresa com uma gratidão imensa, mas sem saber o que eu faria no dia seguinte, e hoje eu vejo eu me realizando num trabalho de verdade, é acordar e pensar com alegria em tudo que eu tenho que criar, em tudo que eu tenho que estudar, em tudo que eu tenho que montar, e fazer isso e alcançar o outro mesmo aqui no online. Um trabalho que eu tenho pouquíssimo tempo de experiência diante de tanta gente aí que está há um tempão nessa caminhada, mas que eu faço desse jeito que vocês, quem me conhece, sabe. É isso. Eu não sei se fez sentido. Fez, então, fez muito sentido porque... Eu não respondi o que você me perguntou, né? Sabe que eu nem sei. O que importa é que, assim, você utilizou algum tipo de capacidade específica? Porque você falou, seu diálogo interno é bom. Isso aí a gente já sabe. Uma capacidade específica? Não me explica. Que capacidades, Clau, que você usou? Porque é isso que eu sinto que motiva as pessoas, sabe? Tipo, porque um tem força, mas não usa, outro tem coragem, mas não usa. Você, primeiro, acreditou em você total, pelo que eu já estou entendendo, né? Sim. Então, quais foram essas capacidades que você utilizou para ir? Pô, porque saber... Porque assim, né? Quando a gente tem uma coisa aqui dentro da gente, onde a gente não é querida... Tem gente que já até adoece, não ia nem dar conta de dar o curso, ia ter febre. Sabe o que eu entendo? Que por mais que eu não seja ainda, é uma virtude que eu tenho trabalhado que contribui, que é a humildade. Você se colocar pequeno, mas não porque você é menor, mas porque você respeita o contexto, e quando você se põe naquela condição que eu sempre falo, e que você fala também direto que eu vejo, o saber que nada sei lá, eu me coloco nessa postura em qualquer lugar. Então, eu vou vazia de julgamento. Então, eu vejo que as pessoas estão me olhando cheia de caraminholas, porque é sempre assim na primeira turma, né? O pessoal pensa um montão de coisas de você e eu olho e não me firo mais. Então eu entendo que quando eu sei qual é o meu lugar, eu não tenho que fazer o outro engolir quem eu sou, não. Essa pessoa ela vai me conhecer e ela vai ter os processos dela e eu deixo com ele. Então acho que a coragem de dar o passo e depois que dá esse passo, você se colocar pequenininho ali para servir. Eu acho que se colocar para servir faz essa dinâmica acontecer. É um se colocar não para ser aplaudido. O aplaudido, ele é uma consequência e ele vem, porque eu imagino as pessoas gritando, igual foi no Wake Up. No Wake Up, eu subi naquele palco, Bluff, quem é a Cláudia? Quem é a Cláudia? Só que eu imaginei as pessoas gritando assim, linda! E gritaram, entendeu? Sim. Então eu fico imaginando aquilo tudo que a gente aprende. Você tem que sentir no corpo, você tem que sentir o cheiro, você tem que ter todas as sensações. Eu fazia esse processo futuro, sem saber. Imaginar intuitivamente.
eu fazia sem o conhecimento teórico de tudo isso, e quando eu conheci constelação, quando eu conheci o PNL, eu falei, gente, eu já sabia disso sem saber que eu sabia, né? Aqui Sim. dentro, tudo isso tinha de uma forma grandiosa, mas não estruturada, organizada e com a possibilidade de usar como uma verdadeira potência, né? Então, eu crio tudo. Então, eu vou iniciar uma turma, eu já imagino o pessoal vindo e falando, meu, você Então, é Cláudia, maravilhosa. então, isso é muito rico, mas muito, porque assim, a gente mais vem estudando sobre essa coisa do quântico, né? Uhum, O quanto a gente é formado das mesmas uhum, matérias do mundo, né? uhum, E eu já tive experiências assim também, de falar, meu Deus do céu, e uhum, agora? Não tenho para onde ir? E uhum, imaginar algo e criar uma cena sobre aquele algo e falar, não vai dar certo. E quando eu começo a viver aquilo que deu certo, era exatamente a mesma cena que eu criei. Isso é uhum. muito, mas É. muito poderoso. Gente, Então, eu acho que façam isso. é É. isso. Acho que esse recurso que você está entregando para a gente é muito valioso, porque as Uhum. pessoas não têm ideia de que quando elas falam através do diálogo interno delas, né? É, Ai, não vai vir. Ai, será que vai vir alguém no workshop? Meu Deus do é. céu, eu aluguei uma sala e Nossa, se não aparecer ó, ninguém, meu Deus do céu. ó, Você não pensa isso, você pensa é. no mais. Eu já pensei, tá? Uhum, Então, lá no comecinho, eu ficava preocupada, era um sofrimento. Nossa, nossa. E ao mesmo tempo que eu sabia que se eu me preocupasse, eu ia criar aquilo que criava, né? Você marca e o sim, cliente desmarca, aí vai duas, três pessoas, como que você faz um workshop? Isso aconteceu muito, hoje não acontece mais. Hoje é aquilo, ó. Por exemplo, é o workshop, imaginando que a gente tivesse a possibilidade de continuar os workshops presenciais, como que estava funcionando? Defino as datas e me vejo lá. Eu me vejo lá fazendo. Eu me vejo e a coisa acontece. Às vezes, um dia antes não tinha cliente. E daqui a pouco faz assim, uau! E acontecia, não precisei desmarcar o workshop, sabe? Então, a pré, que eu sempre falo, né? Essa pré-ocupação, meu, ela é um desperdício de energia e de tempo, porque ela não ajuda em nada. Então, eu comecei a criar isso, como agora na pandemia. Eu falei, eu estou a serviço e eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar do jeitinho que eu trabalho quando é presencial. Eu vou estar lotada de coisa para fazer, tenho aula para criar. E isso está acontecendo, entende? Então, é óbvio que tem dia que você não tá bem, tem dia que você reclama, isso faz parte. Mas eu vou sim, te falar que tudo aquilo que eu imagino, nesse caso com os meus alunos, com as aulas, acontece. É muito incrível. Às vezes a palavra que eu imagino que a pessoa vai falar, não uma pessoa em específico, né? Eu imagino sim, que sim. alguém vai me dizer. A pessoa diz aquela palavra que eu fiquei criando, eu falo, universo, você é incrível. É incrível isso, sabe? Então, a ápice poderia chamar qualquer outra pessoa para fazer Sim, esse trabalho. E isso chegou sim, para mim, entende? Isso bateu na minha porta, não porque eu estava lá sentada esperando, mas porque eu, todos os dias, não tinha um dia que eu não abria um livro e lia pelo menos um trecho, uma frase, uma palavra, ou que eu não fizesse uma reflexão com relação à constelação. Então, eu estava construindo, estou construindo essa realidade, né? Não foi uhum, algo que eu fiz e pronto. O conteúdo que se tinha no curso não era suficiente para mim. Ele não me nutria, eu precisava de mais. Eu com certeza. Uhum. precisava entender e aí aos poucos eu tenho construído o que para mim é valioso, sabe? É isso. Então você utilizou muito os recursos que você tinha. Isso que eu acho que é incrível, porque quando a gente também vai fazer um curso, a gente não Uhum. sai de lá constelador, master em PNL. Eu digo Ninguém, isso né? porque quando eu fiz o master também de PNL, eu montei um grupo de estudo. Esse Uhum. grupo de estudo existe até hoje. Já foi um trio de estudo, já foi dupla de estudo, mas é Uhum. toda semana desde que É. eu me formei.
Isso que às vezes eu Exatamente. sinto que as pessoas saem de algo, como da faculdade. Você saiu pronta da faculdade? Ninguém, ninguém. Mas infelizmente, o que eu noto muito é as pessoas esperando isso, sabe? As pessoas elas apostam que o papel que elas têm que fazer está naquele curso, aquele curso vai entregar no colinho dela, prontinho ali, algo que ela tem que fazer. E não tem que médico sai pronto. Não. Sai pronto, ninguém sai pronto de lugar nenhum, né? É responsabilidade nossa tomar aquilo como um caminho e fazer e juntando coisas. Então, às vezes, por exemplo, às vezes você usa uma música durante um exercício, usa um mantra, usa o que quer que seja, e a pessoa fala: "Ah, mas isso tá na apostila, isso". Gente, a gente É, agrega eu já vi conhecimentos, isso, gente, né? eu já vi isso. Não, eu digo também porque eu tenho um exemplo em casa, né? Meu marido é arquiteto Uhum, e ele é um ano mais novo que eu, então acho que ele tá com 44 ou 43, nem, gente do céu, nem uhum, sei. Ah, vai fazer 44 semana que vem, isso mesmo. É, ele diz: Meu Deus, eu tô virando arquiteto agora. Olha que coisa louca. uhum, Porque você sai com uhum. sonhos da faculdade, mas você não sai É. arquiteto. Não sai, não E eu, sai, então, assim, sabe? quando você fala médico, eu não tenho contato com nenhum médico que me diz isso. Aí agora eu sou médico. Uhum, Não, mas eu tenho um arquiteto que é, hoje, agora o é, cara sabe o que ele está fazendo. isso, e juro, eu falo de verdade. Eu me sinto uma pessoa muito capaz de fazer o que eu estou fazendo. De verdade. Coisa que eu tenho 40 anos. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu nunca tinha vivido isso em nenhuma outra experiência, em nenhum trabalho que eu tinha realizado. Enfim, ganhei prêmio na faculdade. A nossa turma, o nosso grupo era o nosso grupo ficou marcado na história da faculdade, para você ter ideia. Mas aquilo não vibrou como hoje vibra o que eu faço. Aí, às vezes, a pessoa. Tem gente que pergunta assim, mas como que eu encontro esse caminho? Eu não sei, você tem que respirar fundo e se ouvir, né? Você tem que começar a saber quem você é. Eu comecei a entender quem eu era. Para você ter uma ideia, na minha adolescência, eu me via, tem gente que fala que não, mas eu me via uma pessoa muito grosseira. Eu sempre fui aquela do papum, sabe? Você falou uma Sei. coisa, eu não tinha papa na língua. Então, eu ouvia uma coisa que eu não gostava, eu retrucava. Só que aquilo me feria. E eu lembro de escolher. Eu lembro que eu fiz uma escolha. Eu falei assim para mim: eu quero ser uma pessoa doce. Sabe? Eu quero ser uma pessoa que as pessoas gostem de ouvir, que as pessoas queiram estar junto, que não tenha medo de vir falar comigo, porque eu vou reagir daquele jeito. E hoje, quando eu vejo os feedbacks de muita gente falando, caramba, sabe, a forma que você fala faz diferença, o jeito que você faz diferença. Eu vejo que as escolhas que a gente faz definem o nosso futuro, sabe? Então, lá atrás, eu fiz a escolha, mas eu não colhi essa escolha no dia seguinte. Eu continuei falando grosseira, eu continuei retrucando, eu tenho meus momentos ainda de grosseria, mas grande parte do meu tempo eu consigo ouvir as pessoas e falar com as pessoas da forma que eu criei para mim, com doçura. E um dia, eu não vou esquecer esse dia, um dia a pessoa falou assim, enquanto me comparando com uma outra pessoa, né? Ela falou assim, Uhum. nossa, enquanto uma é cinza e densa, você é colorida e leve. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, eu tô falando de um assunto profundo dentro da constelação, são coisas que mexem com as nossas verdades, né? E a pessoa está vendo leveza e beleza, então eu estou seguindo um caminho que eu acho que é bacana, porque não é um ser leve porque você é superficial, porque você fala de algo só por cima. É um conseguir ser leve falando de dor. É um conseguir ser leve sendo firme sem ser grosseira. E isso é uma Total, conquista que total. isso para mim é muito valioso, sabe? Você Uhum. conseguir alcançar o coração do outro sem apunhalar, sem ferir, mas falar de forma que ele consiga se remexer, né? Que consiga. Tem um monte de gente falando, gente. Eu agradeço Tem, eles estão te dando maravilhosa, agradeço as maravilhosa. mensagens.
Eu também sou maravilhosa, viu, gente? Você, olha, eu vou dar o meu depoimento Meu aqui. Deus do céu, que Eu vou delícia! dar o meu depoimento. Eu acho você de verdade uma pessoa que, não sei, eu gosto de estar com você. Eu vejo você dedicada, não dedicada em atender, eu tenho que fazer isso. Você se entrega naquilo que você está fazendo, sabe? E eu gosto, por isso que eu tô aqui com você, porque eu admiro isso e eu fico muito feliz de fazer parte da sua jornada, mesmo eu tão pequenininha ali no momento que eu cheguei na sua turma, mesmo eu tão ainda precisando construir tantas coisas, mas que você também se colocou para receber o que eu tinha ali, da forma que eu podia entregar. Então, eu Total, tenho muita total, gratidão por total. te Você sentiu conhecer. essa energia? Porque eu, meu Deus, me abri mesmo. Eu falei, é É. ela, é ela. Foi isso também que eu Uhum. senti. Me pus a É, receber mesmo. é. Foi E incrível. é isso. E a gente cresce. O que eu vejo, eu nem me importo com o que as pessoas falam e eu ouço um monte de besteira, sabe? Você dar aula, você se expõe e você fica ali, né? Sendo julgada por muita gente que ainda tem muitas dores. Mas hoje, hoje é tão leve isso para mim, sabe? É tão ok, meu, vai se cuidar, né? Porque uma Sim. pessoa que tem um olhar negativo para o outro, ela tem uma dor dentro dela, sabe? Então, aquele aluno que vem esfregar na minha cara assim, ó, ele pega lá o conteúdo que foi vendido para ele, né? A lista lá do que está programado no curso e fala assim, que hora que você vai dar isso aqui? E aí eu vejo que, puxa, você não entendeu que isso você já teve? Você não entendeu que isso não é do jeitinho talvez que você espere? Então, tem muitas dores por aí, né? Tem gente que já Uhum. falou assim, meu, quem é você para estar dando aula? Como que você chegou Uau! aqui? Tem um monte de coisa. E aí eu pego tudo isso, agradeço e falo, meu, isso é da pessoa, sabe? Porque eu Perfeito. não acredito que eu fui uma sortuda. Eu acredito que o universo simplesmente abriu uma porta para quem estava pronto. E se aquele não está pronto, ele desmorona. Eu podia ter desmoronado. Eu podia ter desmoronado no primeiro desafio, no segundo, no terceiro, e eu não desmoronei em nenhum desafio. Eu só respirava fundo e falava: eu vou entregar o que eu tenho para entregar. O que eu não souber, vou ser sincera. Se tiver algo que eu não saiba, eu vou olhar e vou falar: pessoal, eu não sei. Eu vou pesquisar, eu vou me informar, eu não sei lidar com isso, entende? Então, eu Uhum. acho que isso é valioso, a gente ser verdadeiro com a gente atender as nossas demandas íntimas, porque eu fui atendendo de verdade o meu coração e eu cheguei e estou realizando algo que para mim é muito grande. Eu entendo. Eu não sei onde isso vai chegar, mas eu me vejo fazendo isso e fazendo de várias formas, e enfim, eu só posso É. agradecer. Eu vou dividir algo com você. Eu também Uhum, tenho essa sensação e todo dia antes de dormir eu pergunto como? Como? uhum, uhum, Porque é muito forte mesmo. Então, eu consigo me conectar com isso que você está trazendo e tá tudo certo que a gente não sabe, mas a gente sente, né? Só que eu não é, tenho mais medo também do julgamento, o que que vão pensar, o que que vão falar, quantos uhum, diplomas eu tenho, porque eu sou. Então, o isso, que você me traz é muito rico. Nossa, é, me me nutriu e eu tenho certeza que para muitas mulheres e para todas as pessoas que entraram, eu falo mulheres, gente, porque eu tenho que ser realista. O meu uhum, público é feminino, uhum, 97% é feminino. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem do Nildar, que é aluno lá da Ápice, e eu falei, uhum, Nildar, o meu público é muito feminino, mas eu vejo você. Porque é mulher mesmo, é, né, que eu atendo, e tá tudo aham, certo. Então, eu tenho certeza que foi muita contribuição, sim, porque ter esse uhum, diálogo interno, tomar uma ação de fé, de querer fazer algo e, sabe, se lançar no universo, acreditando, não, vai dar tudo certo.
Uhum. E, enfim, depois a gente vê como faz. Cara, isso é incrível. Isso é acreditar na prosperidade e na abundância do universo que tá aí pra gente, isso É. daí. E uma coisa também que eu faço muito é vibrar, sabe assim? É um passo que eu percebo que eu dei e que foi diferente e que eu subi talvez um centímetrozinho assim na minha caminhada, eu comemoro, mas eu vibro mesmo. Eu não tô nem aí se eu vou me expor, eu não tô nem aí se, ai, você fica postando toda hora, você fala de sentimento, falo mesmo, porque eu entendo que o sentimento move, sabe? E a minha alegria, ela pode chegar em alguém, vai chegar no outro e vai entender que é inveja, que eu não olho para isso. Eu não olho, não é no sentido que eu não vejo, é no sentido de que o meu foco não está no negativo. O meu foco está, eu sou uma contribuição positiva. E aquele que estiver pronto para receber essa contribuição, ele vai chegar e eu vou estar ali para poder fazer alguma coisa. Então, eu sou uma contribuição positiva, eu falo isso para mim todo dia. E eu falo para o universo, eu estou aqui para trabalhar. Eu estou aqui para servir. Faz aí a sua parte. Eu estou fazendo a minha, e ele faz. E ele não para. E aí tem hora que você fala assim, tá bom, universo, então eu posso tirar uns dias de folga? Porque ele Sim, movimenta, né? Ele sim. movimenta. Então, se a gente acreditar nisso, eu acho que é fundamental. Ai, É isso. Cláudia, Olha, eu peço super desculpas namastê. pela bagunça de. Eu não sabia qual a direção, juro para você. E talvez tudo que aconteceu com a internet tenha sido algo para eu refletir mesmo. Do quanto eu preciso olhar para minha história de uma forma mais tranquila, né? Sem achar que eu tenho que explicar alguma coisa ou de alguma forma. Sei, mas eu vou tomar isso como uma reflexão diante de tudo que aconteceu com as nossas indas e vindas. Mas com leveza, com alegria, com facilidade, com glória, porque É, esse pedaço que vai descer aqui tá incrível. Tá é. incrível assim que inclusive E você me é ele deu que um fica, né? presente. Não, e você me deu um presente quando você falou que através disso você revisitou sua linha do tempo. Sim, Quando você falou essa sim. frase, eu falei assim, eu já ganhei a live. É. Porque eu entendo, Cláudio, que o nosso trabalho, quando a gente toca em uma alma, a Uhum. gente já É fez o isso, nosso propósito. é Eu sei isso. porque eu Eu já falei também para acredito. você que eu comecei moderando grupos maternos de amamentação. Uhum, Eu falo, meu uhum, Deus do céu, são milhões de crianças desmamadas abruptamente, são uhum, milhões de crianças que não têm acesso ao leite materno. Mas se eu salvar uhum. uma criança, eu contribuí. Isso. É isso, é um trabalho de formiguinha. Então, é isso aí. É, Para mim foi muito rico quando você falou isso. Para mim foi assim, você vê, cada um vai pegar um negócio e vai servir. Tem gente que escreveu aqui, foi um é, turbilhão para mim, ó, foi tudo perfeito, porque assim é, e assim é. tá feito. É, e eu aceito mesmo, eu aceito os elogios, eu aceito os pontos de vistas, eu aceitei o seu convite com a minha alma, você sabe disso. Conte Sim, comigo, sabe, nessa jornada, estamos juntas. Eu acho que o mundo precisa de movimentos e pessoas com olhares como o nosso, como o seu, como o meu, como o de um monte de gente que está aqui, que olha para o que precisa ser visto, né? E se cada um sim, faz o seu processo íntimo, gente, o mundo vai melhorar, sabe? sim, E é isso. Então, hoje, eu me sinto uma contribuição positiva e falo isso o tempo todo, sim. porque eu sinto de verdade. E ó, o E o Nildar aí, Nildar ó, tá que aí, ó. bênção! Ó, coisa maravilhosa. Eu vejo você, Nildar, tá vendo? E como vejo? Clau, e obrigada também pelo post que você fez, que agora eu não sei se foi no seu pessoal, no seu profissional, Uhum, falando do desmame do Ian. uhum, Porque uma vez ativista, bem, para sempre ativista, eu sou uhum, ativista. E quando eu li uhum. aquilo, ai, gratidão, gratidão, porque eu sei que você está É, criando mesmo, não só uma pessoa, você está criando uma alma. E a alma é, transcende, né? Não é? é. É, eu respeito muito os nossos processos aqui em casa, sabe? E eu não tô nem aí para o que todo mundo fala, Nem porque eu, nem eu. É isso. eu não ligo. Eu, Namastê.
É porque, as pessoas falam de acordo com aquilo que elas vivenciam e quem no mundo aqui tem razão de alguma coisa? Exato. Ninguém. Então, se eu puder deixar aqui como um convite de reflexão, é para que as pessoas comecem a olhar para elas, respira fundo e faz a pergunta que você fez para mim no começo: quem é você? O que eu quero, né? Então, talvez eu não tenha resposta. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, mas quando eu fico nesse processo, eu começo a perceber, puxa, eu gosto disso, ó. Quando eu faço isso aqui, isso me dá um gás, isso me dá um ânimo, e eu posso sair da onde eu estava, sabe? Por que eu tenho que me manter num casamento infeliz? Por que eu tenho que me manter num trabalho que, poxa, eu reclamo da hora que eu começo e na hora que eu termino? A gente não veio aqui para isso, gente. A gente veio aqui para se realizar, para evoluir. E essa evolução, ela pode ser com amor, com leveza, com tesão, sabe? Pode ser com desafios, claro, porque ninguém evolui parado lá, legal, não. A evolução vem com essa caminhada que tem hora que você fala, caramba, o que eu faço agora? Só que quando você sabe que aqui dentro tem uma alma falando assim, vai por ali, ouve essa alma e a gente se libera, né? Então hoje eu tenho uma família, coisa que antes eu achava que eu não ia ter. Eu tenho uma família, eu tenho um marido que me apoia, eu tenho um trabalho que me realiza, e eu tenho um filho que olha para mim e tá feliz. Feliz porque ele vê em mim uma pessoa, puxa, filho, você viu que a mamãe tá constelando em casa, dando aula, e ele fica bonitinho igual sua filha, respeita, ele tem 4 anos, gente. É isso aí mesmo, Cláudia. Ele me vê aqui, fala, filho, a mamãe vai atender, ele vem quietinho, olha assim, ó, e sai de fininho, não tem que gritar, não tem que dar bronca. Por quê? Porque é todo mundo ouvindo a sua alma. E aí, é isso. né? Nossa. Falei demais. Não, maravilhoso, maravigold, namastê, enfim, gratidão a todo mundo. Eu posso só falar um trechinho tudo. De uma música? Preciso, como você teve um poema, né, na outra live maravilhosa. Luana foi lindo me fez chorar demais. O que foi aquilo? Eu falo essa música sempre, eu já falei no nosso grupo lá de aula e tudo mais, mas ela é um resumo do que eu penso, e eu acho que só para a gente finalizar, e quem quiser depois visitar essa música, que fala o seguinte: você vê o meu corpo e pensa que sou eu, mas ele não é eu, ele não é meu, é só uma dádiva dada emprestada. Deus foi quem me deu por breve temporada. É só uma roupagem, densa embalagem que não me pertence, aliás. Nada me pertence nesse mundo. Tudo é transitório, tudo é ilusório. Ainda que se pense que o que se vê é pura realidade. Na verdade, o que se está a ver não é mais que um lapso distorcido da eternidade. Eu acredito nisso. Que nós somos muito mais do que o que a gente vê e que nós somos muito mais do que todo mundo vê. E se a gente acreditar nessa alma em evolução que habita dentro de nós, a gente vai se respeitar mais e a gente vai se realizar, porque a gente só se realiza se a gente aceita a nossa essência que está aqui, ó. Não está aí, não está lá, está aqui dentro. Eu agradeço. Eu recebo e agradeço. Namastê, Clau. Eu vejo você. Eu também vejo você e agradeço que eu vejo você. Aliás, quando eu vejo você, eu vejo a sua potência. E quando eu vejo a sua potência, eu vejo essa potência em mim. Em mim, exatamente. É o que eu vejo em você. Nossa não é? Senhora. Qual o nome da música? Tá, essa música é um reggae de uma banda chamada Tribo de Jah. E ela se chama Além do Véu de Maia. Uau! Tá, arrasou. Gente, senão a gente não vai desligar nunca, eu sei. Tá bom. Fica com gratidão. Deus, beijo na criança. Eu vejo vocês. Deu tudo certo. Beijo. Tchau. Gratidão. Namastê. Tchau, pessoal. A todos. Namastê. Gratidão.